Aleluia. Queridos, eu quero trazer uma mensagem para o nosso coração nessa noite. Gostaria muito da sua atenção, porque eu creio que não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo para falar aos nossos corações, amém? Então, você que tem a Bíblia aí com você, querido, se você pode, abre ela comigo, no Salmo de número 136. Eu quero ler esse salmo para a nossa meditação nessa noite. Amém? Eu quero pedir aqui um socorro de um celular ou um relógio, qualquer coisa aqui. Aí, valeu. Os pregadores vêm pregar aqui na igreja, né? E às vezes eles falam comigo assim: pastor, mas você não tem relógio na igreja? Eu falo, é por isso mesmo, né? Porque a gente acostumou tanto com a presença do Senhor, né? Vindo sobre a nossa vida, a gente nem está esquentando a cabeça com o relógio, né, irmãos? Então eu peguei aqui só para me ficar atualizado aqui na hora, para poder não estender muito, né? Apesar que eu nem estou sabendo ligar esse trem, mas é isso mesmo. Beleza. Vamos ler o Salmo 136, amém? Achou aí, querido? Está escrito assim, olha, presta bastante atenção, porque eu sei que Deus vai falar com você, amém? No nome de Jesus. Por mais que talvez não tenha nenhuma novidade no que a gente vai falar hoje, mas eu quero que você preste atenção na palavra de Deus. Está escrito assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia é para sempre. Vou continuar lendo. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia é para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua misericórdia é para sempre. A lua e as estrelas para governarem de noite, porque a sua misericórdia é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua misericórdia é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua misericórdia é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua misericórdia é para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia é para sempre, que dá mantimento a toda a carne,
porque a sua misericórdia é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porque a sua misericórdia é para sempre. Glória. Você pode fechar os seus olhos um instante, somente um instantinho. Se você, nesse momento, for dar continuidade na escrita desse salmo, o que que você escreveria a partir do versículo 26? Eu começo essa ministração fazendo essa pergunta nessa noite. Se você fosse dar continuidade na escrita desse salmo, o que você escreveria agora? A partir do versículo de número 26. Talvez você diz assim: pastor, eu não escreveria nada, porque não posso acrescentar absolutamente nada na palavra de Deus. Concordo. Na palavra de Deus nós não podemos acrescentar absolutamente nada, mas nas nossas vidas nós podemos. Então preste atenção nisso. O salmo diz assim: rendei graças ao Senhor dos céus, porque a sua misericórdia é para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a Vale das Bênçãos completa 14 anos. Rendei graças ao Senhor, porque você entregou a vida para Jesus Cristo e você batizou nas águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você alcançou o privilégio de ter sido batizado com o Espírito Santo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você tem 2 pernas perfeitas e você pôde vir na casa de Deus nessa noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque ao longo desse dia você fez refeições na sua casa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você tem roupa para vestir, para vir na casa de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você tem a igreja para você congregar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você tem um pastor para te corrigir, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você tem a melhor família da face da terra, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque você, querido, tem o seu veículo para sair da sua casa, para vir até a casa de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque pelos olhos da fé que você tem, você vai ver toda a sua família nesse lugar, servindo e adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, querido, nessa noite. Sabe por quê? Porque você está aqui, você está com saúde, e mesmo em meio a uma terrível pandemia como nós estamos vivendo, eu e você estamos aqui na casa de Deus com saúde, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque dos nossos lábios flui o perfeito louvor que alcança o coração do nosso Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças que por mais que você tenha uma casa, que seja uma casa na média, uma casa ruim, ou uma casa boa, não interessa, é porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, mesmo que você more de aluguel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, igreja. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque no dia de hoje eu acredito, o Senhor deu inúmeros livramentos para você. Te livrou da morte, te livrou da prisão, te livrou da droga, te livrou da perdição. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Você pode aplaudir o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de todas as coisas, de adoração, de exaltação. Aleluia, exalte ao Senhor, igreja, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, aleluia. Aleluia, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você está vendo como é que nós não podemos acrescentar nada na Bíblia? De fato, nós não podemos acrescentar nada na Bíblia, mas podemos acrescentar na nossa vida, rendendo graças ao Senhor. Você consegue render graças ao Senhor, querido, desde quando você levanta até a hora de você ir dormir novamente. Se você quiser, você consegue render graças ao Senhor. E eu estava meditando, irmãos, a esse respeito de ação de graças, né? O que eu posso entender com a palavra dessa? Como é que eu posso render graças ou ter ação de graças por alguém que é tão poderoso e tão suficiente como o nosso Deus, que não precisa da ajuda de ninguém, que não busca em hipótese alguma a ajuda de ninguém? Deus é assim, irmãos, Ele não está em busca da ajuda de ninguém. Como foi falado na sexta, como foi falado um pouquinho ontem, a única coisa que Deus busca no nosso meio é aqueles que são verdadeiros adoradores. O que um verdadeiro adorador ele presta para Deus? Ele presta ação de graças por tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Mas pastor, hoje não está legal, hoje não estou bem, hoje a coisa ficou feia lá em casa, e teve briga, teve desavença, por isso que eu vim na igreja. Eu vim aqui para o Senhor orar para mim, para minha família, porque o negócio está feio. Sabe o que eu vou te ensinar? Renda graças ao Senhor, porque se não fosse o motivo da briga na sua casa, talvez você não teria vindo na igreja para buscar oração. Você entendeu a questão? Então, irmãos, o que nós precisamos aprender é render graças ao nosso Deus. E nós lemos aqui 26 versículos, onde o salmista ensina a render graças. E fora os 26 versículos, eu talvez falei aí mais umas 10 frases, ou 15, não sei quantas frases eu falei aqui a respeito de render graças ao nosso Deus. Sabe como você rende graças a Deus? Não é somente quando você fala assim, obrigado, Senhor. Isso também faz parte. Mas não é somente assim. Nós aprendemos assim ao longo da vida, que devemos agradecer a Deus, né, por tudo que Deus faz por nós. E é verdade isso, e tem mesmo. E às vezes nós simplesmente falamos assim, Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pela conquista que eu tive. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Enfim, às vezes nós simplesmente falamos obrigado, Deus. Mas olha, eu tenho aprendido que ação de graças, ou render graças, vai um pouquinho mais longe do que apenas um obrigado. Você quer aprender o que é ação de graças? Quem quer aprender aí? Deixa eu ver. Só uma meia dúzia? O resto não quer não? Vou perguntar de novo. Quem quer aprender aí o que é ação de graças? Então vamos lá. Vou tentar te ensinar um pouquinho nessa noite. Coisas que não são difíceis, que são possíveis a gente fazer, mas muitas vezes a gente não faz. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, a respeito de ação de graças, é a respeito de valorização. Ação de graças envolve
valorização, ou valor, ou valorizar. Entenda da melhor forma que você puder. Vamos falar sobre valorizar. O que é valorizar para Deus? É prioridade, ou primeiro, o que vem primeiro, isso é valorizar em Deus. Amém, pessoal? Então, se tem uma coisa que você pode fazer diante de Deus e para Deus, que vai subir para Deus no sentido de render graças a Ele, é quando você valoriza. Você entende? Por que você ora pela família? Porque você valoriza a sua família. Por que você leva seu filho na escola? Porque você valoriza a escola e sabe que o aprendizado lá na escola é algo importante para o seu filho. Não é assim? Por que você valoriza o emprego que você tem? Porque você sabe que aquele emprego, no final do mês, você vai receber o seu salário, e aquele salário, automaticamente, você vai sustentar a sua casa. Então você valoriza, não é assim? Beleza, entendemos. Agora vamos pensar um pouquinho nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Eu pergunto para você, não responda, por favor, só pense. Você valoriza mesmo as coisas de Deus? Você valoriza? Eu sei que ninguém gosta de ser confrontado. Eu sei que época de festa na igreja, às vezes não é época da gente ser confrontado pela palavra de Deus. Mas olha, querido, eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus, que uma das coisas que mais traz transformação na vida de qualquer pessoa é o confronto. Quando Deus confronta a nossa vida, é porque Ele está dizendo assim para nós: ei, acorda, eu, Deus, estou a fim de mudar você. Entende? Deus está falando isso com a nossa vida quando Ele traz confronto para nós. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Deus está trazendo o confronto e Ele diz assim: ei, eu estou tratando em você, eu quero mudar a sua vida, e você é a única pessoa que precisa estar interessada nesse momento, porque eu, Deus, estou interessado em mudar você. Por isso Ele traz confronto. Por isso às vezes Ele coloca a gente contra a parede, e Ele diz assim para nós: e agora, que tipo de decisão você vai tomar após esse confronto? Então, querido, meus irmãos, é importante eu e você aprendermos a valorizar as coisas de Deus acima das nossas coisas. Eu falei aqui de emprego, eu falei de salário, eu falei das coisas que você possui, né, algumas delas, que são coisas valiosas para você, que tem valor para você, de levar o filho na escola, né, a gente falou disso, porque você entende que essas coisas têm valor para você. Agora pensemos um pouquinho nas coisas de Deus. Mas o que é as coisas de Deus, pastor? Esse lugar onde nós estamos, ele é do pastor, amém? Glória a Deus. Esse lugar que nós estamos, ele é de Deus, amém? Então o que nós fazemos num lugar desse? Valorizamos, amém? Vamos fazer igual criancinha quando está aprendendo o prezinho? Vamos? Valorizamos, fala isso comigo. Valorizamos, amém? Isso, é isso que a gente tem que fazer num lugar desse. Valorizar, irmãos. E a palavra de Deus, se não me engano, Oséias ou Amós, eu não sei, é um dos dois, levou isso tão a sério, que ele diz assim: olha, guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Pé, ou seja, toma cuidado, em outras palavras,
porque o lugar que você está pisando é um lugar sagrado. Amém, irmãos? Por mais que nós já entendemos que a igreja não é parede, a igreja são pessoas, a igreja somos nós. Por mais que nós já entendemos isso, eu quero dizer para você que esse lugar aqui, ele não pertence a esse pastor aqui. Esse lugar aqui, ele pertence ao pastor Senhor Jesus. Deu para você entender isso? Então a gente precisa valorizar. E quando a gente valoriza, o que a gente faz? A gente cuida. Amém, irmãos? Está aprendendo ou não está? Quando a gente valoriza, a gente cuida. E quando você não dá valor, o que você faz? Isso não é meu mesmo. Não é assim? Isso não é meu mesmo. Cadeira está suja, quem for sentar nela que se vira. Vai lá e limpa. Para que eu vou limpar a cadeira para os outros sentar? Para que eu vou cuidar de igreja? Eu não, estou nem aí com isso. A igreja pode ficar aí de qualquer maneira, não tem problema. Afinal de contas, Deus não está preocupado com paredes. Deus está preocupado comigo, porque eu sou a igreja. Lógico, querido, que Deus está preocupado com você, inclusive com o seu comportamento, com a sua maneira que você cuida daquilo que Deus te deu. Deus não deu isso aqui para mim não, irmãos. Deus deu isso aqui para nós. Amém ou não amém? Aleluia. Deus deu isso aqui para nós, queridos. Então, é importante a gente aprender a valorizar. Quando nós valorizamos de verdade, nós damos prioridade. Então, irmãos, se eu tenho culto na quarta, na sexta e no domingo, o que eu preciso aprender a fazer? Dar prioridade. Pastor, mas eu não posso vir por causa do serviço. Tudo bem, sem problema, né? Isso aí você resolve lá com Deus, depois não tem problema. Mas eu preciso aprender a priorizar, porque eu estou valorizando. Na medida que eu valorizo, eu dou prioridade. Amém? A gente pode falar tanta coisa aqui, né, irmãos? Tanta coisa que tem aqui na casa do Senhor, não é verdade? Que não é minha, que não é de vocês, é da casa do Senhor, né? Isso não vai sair daqui. Só se algum dia queimar ou estragar, acontecer alguma coisa, aí sim, sai daqui essas coisas. Mas outras novas virão. Mas enquanto essas daqui existirem, eu e vocês temos a responsabilidade de valorizar. Porque nós valorizamos aquilo que é de Deus, porque é prioridade na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda o que o salmista está ensinando a respeito de render graças ao Senhor. Valoriza, meu irmão. Às vezes nós, né, que estamos mais, eu digo nós porque não é só eu, é eu e mais algumas pessoas que está na liderança da igreja, na liderança dos grupos de célula, né, de familiares e etc. Nós que estamos na frente desses trabalhos, às vezes nós fazemos isso aqui, fazemos isso mesmo, a gente soa a camisa para poder ganhar uma alma, para poder levar uma alma ao encontro das nossas células, ou até mesmo num encontro com Deus aqui na igreja. Nós fazemos isso, mas tem muita gente que não valoriza. E o não valorizar aquilo que é de Deus soa diante de Deus como alguém ingrato. E você não é ingrato, amém? Glória a Deus, irmão. Acho que os irmãos não pegou. Você não é ingrato, amém? Isso, então pronto. Você não é. Então, se você não é ingrato, a partir de hoje eu quero convidar você
a valorizar tudo aquilo que Deus deu para nós. Você entendeu o verbo, né? Não é para mim, é para nós. Aleluia. Então pronto, aprenda a valorizar. É prioridade na sua vida, tá? Você pode pensar num milhão de coisas, meus irmãos. Está dentro da palavra do Senhor aqui, tudo que está dentro da palavra do Senhor, o Senhor estabeleceu para nós, para que a gente possa dar valor. Valoriza o que está na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então beleza, já entendeu essa parte? Eu vou render graças a partir de hoje, pastor. Então valoriza, valoriza sua esposa, valoriza seu marido, valoriza seus filhos, valoriza o que você tem, tá? Valoriza os seus bens, valoriza, querido, porque Deus te deu. Eu sei que tem algumas pessoas que vão pensar assim: ah, pastor, deu nada, foi eu que dei conta de comprar, porque eu trabalhei pra caramba. Mas tudo bem, quem te deu saúde para você trabalhar? Quem abriu a porta de emprego para você trabalhar? Foi ele ou não foi? Então pronto, então valoriza, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu entendo aqui como render graças ao Senhor, é quando eu e você aprende a reconhecer. Amém? Reconhecer o que, pastor? A autoridade do nosso Deus. Eu reconheço a autoridade que Deus tem. E Deus tem tanta autoridade que em Lucas capítulo 19, Ele resolveu transferir essa autoridade para a nossa vida. E Ele diz assim: olha, eis que eu dou para vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada, te causará dano algum. Você reconhece a autoridade de Deus? Eu também reconheço a autoridade de Deus. E sabe, um dos fatores que me leva a entender que uma pessoa reconhece a autoridade de Deus, um dos fatores que eu entendo, é quando a pessoa obedece. O profeta Malaquias, se eu não me engano, depois vocês conferem, se não for é outro, tá? Vocês procuram. Mas se não me engano, o profeta Malaquias levou isso tão a sério, que ele diz assim: olha, não, Samuel, lembrei, levou tão a sério que ele diz assim: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Samuel mesmo, né? Samuel, viu, gente? Não é Malaquias não, consertar isso a tempo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o que é que nós queremos fazer? Nós queremos sacrificar diante de Deus a nossa vida, para ver se Deus olha para nós assim com aquela carinha de pai, né? Aquela carinha de pai, como nós olhamos para os nossos filhos e nós falamos assim: ô meu filhinho, papai está com tanta dó de você. Não é assim que a gente fala com os nossos filhinhos? Principalmente quando eles são pequenininhos aí, né? Ô filhinho, ô filhinha, papai te ama tanto, mamãe te ama tanto. E às vezes nós queremos nos sacrificar diante de Deus, para Deus olhar para nós com essa carinha. Mas sabe o que Deus faz com o sacrifício? Ele pega ele e joga na lata de lixo. Sabe por quê? Porque sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado. Isso é sacrifício para Deus. Isso é sacrifício, irmãos. E eu só faço um sacrifício para Deus quando eu reconheço a autoridade de Deus. E na medida que eu reconheço, o que eu faço? Eu obedeço. Não precisa de pastor ficar em cima de mim, não precisa de líder ficar em cima de mim, não precisa de pai ficar chamando atenção, de mãe ficar chamando atenção. Eu reconheço a autoridade de Deus, então eu obedeço. Veja bem, irmãos,
Eu acredito que aqui talvez não esteja acontecendo isso, tomara que não esteja, né? Se tiver, a partir de hoje, toma as suas decisões, tá? Toma uma posição diante de Deus para você estar honrando a Deus em primeiro lugar na sua vida, tá? Mas façamos de conta que aqui não esteja acontecendo isso, eu quero crer nisso em nome de Jesus. Mas veja bem, o mundo de hoje está tão invertido em questão de autoridade, em questão de reconhecimento da pessoa de Deus, está tão invertido isso, que hoje, o que tem acontecido nos dias de hoje? Os pais é que têm obedecido os filhos. É assim ou não é? Aqui não, né? Só lá fora. Os pais é que estão obedecendo os filhos. Sabe por quê? O filho faz birrinha, o filho faz pressão, dizendo que se não for do jeito dele, o pai não precisa nunca mais olhar na cara dele, a mãe nunca mais precisa conversar com ele, o filho põe pressão e fala, se não for do meu jeito eu vou sair de casa e não sei o que, e fica por isso mesmo. Então os papéis inverteram, irmãos, os pais estão obedecendo os filhos, e nós não podemos passar essa imagem para os nossos filhos. Nós temos que fazer os filhos entender que primeiro Deus, depois nós que somos pais, depois os filhos, por mais que eles são amados, por mais que eles são queridos, pessoas que nós amamos de verdade, compramos briga por causa dos nossos filhos, mas eles têm que entender que o reconhecimento da pessoa do pai é a mesma coisa de reconhecimento da pessoa de Deus. Filho tem que entender isso, irmãos. Mas o meu filho não quer entender. Então, vou te dar um conselho. É oração, querido. Oração. Você não conquista amor de filho dando presentes. Não faça isso. Pastor, mas eu gosto de dar um presentinho, é bom, é legal. Amém, é ótimo. Até eu gosto de ganhar um presentinho. Se alguém quiser trazer para mim, seja bem-vindo, amém? Todo mundo gosta, queridos. Mas você não conquista filho dando. Filho você conquista ensinando. Amém? É ensinando. Pastor, mas eu ensinei, eu fui o melhor pai que eu entendo na vida. O filho cresceu, chegou numa certa idade e ele não quer seguir o meu exemplo. Eu lamento dizer, irmãos, se ele não quer seguir o seu exemplo, bem nessa vida ele não vai se dar. É lamentável falar isso, mas bem ele não vai dar, porque não quis seguir o seu exemplo. Mas o meu exemplo não foi bom, então tomara que ele não siga. Peço a Deus que ele não siga. Se o seu exemplo não foi bom, não está sendo bom, eu peço que ele não siga, que ele aprenda a seguir a vontade de Deus para a vida dele, mas não a sua vontade, conforme o seu egoísmo, conforme aquilo que você acha que é certo ou que é errado, e conforme as suas bajulações. Pelo amor de Deus, o filho não tem que te obedecer por causa das suas bajulações. O filho tem que obedecer você, querido, é porque ele vê Deus na sua vida, e ele bate no peito e tem orgulho de você, dizendo assim: o meu pai, a minha mãe, o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, e eu também sou um homem de Deus. Ensina, dê exemplo, em nome de Jesus. Mas a geração de hoje, irmãos, é uma geração que não está podendo nem corrigir mais, não é verdade? Não está podendo em alguns lugares por aí. Eu continuo sendo pai, e necessário sendo, continuo corrigindo. Por aí não pode, mas eu continuo corrigindo. Claro que não corrijo mais como era criança, né? A gente passava a mão naquele chinelo eles falam que mãe não erra a pontaria, né? O chinelo faz curva, não é assim? Taca o chinelo faz curva assim e acerta no menino lá do outro lado. É impressionante. Mãe não erra a pontaria, e é verdade. Principalmente quando é aquele chinelo que tem um prego atravessado debaixo dele assim na correia, né?
Rebentou a correia, vai lá e enfia um prego. O filho está lascado. Mas hoje não pode mais, né, irmãos? E eu não estou incitando ninguém a fazer isso também, mas tem que corrigir, irmãos. Tem que corrigir. Tem que saber falar não. Sim, tem que saber falar não. Tem que saber falar sim também na hora certa. Sabe? E o problema dessa geração hoje é isso, irmãos. É que às vezes Deus está mostrando para nós que se a gente continuar da mesma toada que a gente está, não vai dar nada que presta em casa, na família, com os filhos, e às vezes a gente continua dizendo sim para os erros deles. Não é verdade? Você falar não para o seu filho, querido, isso não quer dizer que você não o ama. Muito pelo contrário, a palavra de Deus ensina que Deus, sendo Pai, Ele corrige cada um de nós que somos filhos. Ele ama a vida da gente, e o amor dele é tão forte pela nossa vida, que Ele é capaz de corrigir a gente. Está dando para você entender isso? Ação de graças, reconhecimento. E como que eu reconheço? Através da minha obediência. Eu, pastor Ademir, eu tenho preguiça, irmãos, de verdade, não me leve a mal, tá bom? Mas eu tenho preguiça de ficar falando na igreja que o crente, o servo de Deus, que conhece a Bíblia Sagrada, que entendeu que Deus existe, eu tenho preguiça de ficar falando na igreja que o crente tem que aprender a contribuir. Eu tenho preguiça de ficar falando isso. Vocês veem eu falando muito pouco disso. Pastor, mas tira o dízimo todo dia. Tira. Mas eu quase não falo, irmão. Sabe por quê? Porque o crente, o servo de Deus, ele tem que entender que Deus chamou ele para ele contribuir de alguma forma. Pastor, mas eu quase não tenho. Querido, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é... Então pronto. Eu particularmente, pastor Ademir, eu tenho preguiça de ficar falando: irmãos, você tem que contribuir, irmãos, você tem que entregar seu dízimo, pelo amor de Deus, irmão, você tem que ofertar na casa de... Eu tenho preguiça de ficar falando isso, porque eu entendo que se eu quero render graças ao Senhor, eu preciso reconhecer que o Senhor existe e obedecer aquilo que a palavra de Deus determina para a minha vida. Aí tem umas pessoas, né, principalmente na internet, que o caso hoje está sério. Tem umas pessoas que vai para a internet e lamentavelmente tem muito crente que está seguindo a internet, mas não segue aquilo que o pastor dele ensina, segue o conselho do pessoal lá da internet. Aí sabe o que eles fazem? Eles falam assim: mas esse trem de dízimo, isso é coisa lá do Antigo Testamento, que não sei o que, para que eu vou mexer com isso? Bobeira essa, vou enriquecer pastor, e vou... Irmãos, vocês sabem o tanto que eu sou rico, não sabe? Vocês acham que 14 anos dá para ficar rico? Quem acha que 14 anos dá para ficar rico? Não precisa ter vergonha não, irmão. Dá para ficar rico ou não dá? Quem acha que 5 anos dá para ficar rico? Lógico que dá. Vocês me conhecem? Sabe onde eu moro? Sabe o carro que eu ando? As roupas que eu visto, está no bate e enxuga todo dia. Estou pedindo a Deus para alguém ter misericórdia de mim, para ver se me dá uma calça nova, uma camisa nova. Sapato está tudo arranhado, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é um apelo para você aceitar Jesus e falar: eu vou abençoar meu pastor a partir de hoje. 14 anos dá para ficar rico? Então, é só você olhar para mim e ver se eu estou rico nas custas da igreja ou não. Entendeu? Mas tem uns por aí. Tem uns por aí. Eu não faço parte. Se tem uns por aí, eu não faço parte, pastor Felipe não faz parte, pastora Patrícia não faz parte. Nós não fazemos parte desses uns que tem por aí.
tá? Não é me gabando, não é falando que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu não sei o que, nada disso, irmãos. Eu não sou absolutamente nada, mas eu entendi e reconheço a grandeza do Deus que eu falo a respeito dele. Então eu não sou doido, irmãos, eu não sou doido de pegar aquilo que é de Deus para mim. Eu não sou doido. Você sabe que tem igrejas aqui na cidade de Passos, ou pelo Brasil afora, tem igrejas que têm mais de 14 anos, tem igreja que tem 50 anos na cidade de Passos, 30 anos na cidade de Passos, tem igreja de tudo quanto é jeito, irmãos, e dificilmente você vê construir o que é próprio, é verdade ou não é? E nós tivemos o privilégio de em 14 anos a gente estar naquilo que é nosso. Não acabou ainda, não terminou, mas vamos terminar, em nome do Senhor Jesus, amém? Então pronto, reconhece, querido, obedece. Se você reconhece, você obedece. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos caminhar aqui para a gente encerrar esse negócio. Essa é boa, hein? Se você aprendeu a render graças ao Senhor, você se compromete. Amém? Você se compromete. Você não tem compromisso apenas com aquilo que você acha. Você não tem compromisso apenas com aquilo que você gosta. Você se compromete. Amém? Você se compromete. Isso leva a gente a imaginar ou a entender o todo da igreja. Você não tem compromisso apenas com aquilo que você gosta. Estou repetindo para você entender, mas você se compromete com toda a igreja, com toda a obra do Senhor, porque você rende graças ao Senhor. Então você se compromete. Aleluia. Como é que eu posso me comprometer, pastor? Vou te dar um exemplo muito simples. Simples demais. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja que elas cuidam das crianças. Na verdade, elas não cuidam das crianças, elas ensinam as crianças. É diferente, amém? Elas ensinam as crianças. Onde que elas ensinam as crianças? Na salinha ali em cima. E nós sabemos quais são essas pessoas. É umas 4, 5 por aí, 6 talvez, uma meia dúzia, né? 5? 5. São 5. E a igreja é muito grande e nós não conhecemos todo mundo, amém, pessoal? Isso foi profético, hein? A igreja é muito grande, é verdade. E nós sabemos quem são essas 5 pessoas. E sabe como é que alguém se compromete? É quando esse alguém olha para uma dessas pessoas que já cuida das crianças e fala assim: oi, eu posso dar aula para as crianças hoje no seu lugar, para você descansar? É simples isso, não é, irmão? É alguém que se compromete. Não é alguém que apenas tem compromisso com aquilo que gosta. É alguém que se compromete com o todo, com o corpo de Cristo. É isso. Você entendeu? É só um exemplo que eu estou dando, um só. Ah, pastor, então tá bom, domingo que vem eu chego aqui na lata, eu vou dar aula nessa coisa aqui. Não, não é assim não, irmãos. Tem um processo, tem organização, mas se disponibiliza, porque a sua vez vai chegar. Em nome de Jesus. Você é comprometido ou não? Ei, glória. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo como uma pessoa que se compromete? É quando a sua vida é entregue a Ele, e não somente Ele que é entregue para você. Você entendeu isso? Eu vou repetir porque talvez alguns não entenderam. Uma vida que se compromete é uma vida que se entrega a Ele, e não entende que somente Ele se entregou por você.
Jesus se entregou por você, amém? Agora tudo que Ele espera, querido, é que você se entregue por Ele. Ai, como que eu vou fazer isso, pastor? Como diz os meninos agora, né? Se joga, se vira, se joga diante de Deus. Fala assim: Deus, eu quero ser útil para alguma coisa, nem que seja para limpar a poeira da igreja, eu quero ser útil para alguma coisa. Pronto, se joga, Deus vai usar você, querido. Então pronto, entendemos essa parte, né? Se compromete com aquilo que é de Deus. E acima de tudo, irmãos, quando nós nos rendemos graças ao Senhor, ação de graças é dedicação. Amém? Vamos fazer igual as crianças na escolinha? Dedicação. 1, 2, 3, vamos falar? Opa, quase, vamos lá, de novo. Pronto, é isso. É difícil, irmãos? Fala a verdade, é difícil se dedicar para Deus? É difícil você acolher uma pessoa que precisa encontrar com Deus na vida dela? Então, irmão, Deus usou alguém para resgatar você. Deus usou alguém para ir lá no meio do mato. Já contei meu testemunho aqui, né? 400 vezes. Usou alguém para ir lá no meio do mato para tirar eu das drogas. Deus fez isso por mim. Então por que eu não vou estar disponível para ajudar alguém? Ah, pastor, mas a gente tenta ajudar os outros e a gente só se ferra. Verdade, irmãos. Por isso que Jesus foi crucificado. Entendeu? Toda vez que a gente vai tentar ajudar os outros, a gente só se ferra. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi ajudar nós e Ele se lascou lá na cruz, né? Mas como você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa comprometida com Deus, como você é alguém que está decidido nessa noite, em nome de Jesus, eu estou profetizando isso sobre a sua vida. Você está decidido hoje a servir o Senhor. Eu tenho certeza que você rende graças ao Senhor e Ele recebe. Amém, no nome de Jesus. Mediante essa palavra, você pode ficar em pé no seu lugar, querido? Nós estamos em festa. Eu sou grato a Deus por você estar aqui. Sou grato a Deus por Deus permitir a gente chegar aqui nos 14 anos, né, de vida da igreja. Permitir com que ao longo dessa história a gente ter batizado tantas pessoas, ter apresentado tantas crianças, né, ter consagrado alguns obreiros, consagrado pastores, enfim, eu sou grato a Deus porque Deus nos deu esse privilégio, irmãos. Mas eu serei mais grato a Deus ainda se você que está aqui hoje, você assumir o seu compromisso com Cristo, você se comprometer com a igreja, se comprometer com a obra de Deus e fazer a vontade de Deus, ainda que isso custe algo para você, mas que você faça a vontade de Deus, querido. É um apelo que eu estou fazendo hoje em nome de Jesus. Ah, pastor, mas vai me custar, vai me doer, vai me não sei o que, vai me sacrificar. É isso que a gente sabe mais falar, né? Vai me sacrificar, não tem problema. Se vai te sacrificar, querido, não tem problema, o que te aguarda é eterno. Aleluia. O que te aguarda é eterno, meu irmão. O que te aguarda não corrompe, o que te aguarda não acaba, o que te aguarda é para sempre, é eterno. Fecha os olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. O que você quer falar para Deus? Em ação de graças. O que você quer falar para Deus agora? Nesse momento. Eu li um salmo de 26 versículos. E acrescentei mais uns 10 por minha conta. E o que você quer falar para Deus? Senhor, eu te rendo graças por isso, te rendo graças por aquilo,
te rendo graças por isso outro, te rendo graças. O que você quer falar para Deus, querido? É isso que a palavra nos ensinou hoje. Rendei graças ao Senhor. Não é porque o pastor Demir é bom, porque você é o cara, nada disso. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que a gente leu, irmãos. É porque a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não estaria aqui, irmão. Se não fosse Ele, nós, a igreja, não estaria completando mais um ano de vida. Se não fosse Ele, meu irmão, você não seria a pessoa que você é. É Ele. É o que nós cantamos aqui na igreja. Nós cantamos assim, olha, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é assim que a gente canta? Dá para ir essa? A Ele a glória. É assim que a gente canta. Mesmo que você não conheça a letra, feche seus olhos. Pastor Felipe vai puxar aqui para nós a canção, para a gente agradecer a Deus, exaltar o nosso Deus. Aleluia. Jesus, oh Jesus, Shebarabassuriandarabia. Jesus, Jesus. Você pode dizer isso para Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Faça isso com verdade nessa noite. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força e o louvor, sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força e o louvor, sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sim. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Erga sua voz. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Shebarabasundere.